Bora para mais uma. Edivaldo está aí presente. É isso aí. A Rayane. Rayane também. Rayane é cliente nossa aí. É? É, lá da Cooperita. Ah, sim. Prazer em conhecê-la, Rayane. Eu acho que eu te conheço, nunca, não estou lembrado de ter te visto. É isso aí, o pessoal já está entrando Lucimário. aí. Vamos lá, Bom falar hoje demais. sobre o queijo coalho, né? Queijo. Queijo coalho, é isso aí. Queijo que caiu no gosto do brasileiro aí de norte a sul, né? De onde que vem esse E queijo, velho? eu falei de norte a sul não é à toa, não, porque ele vem realmente aí, né, da região nordeste do Brasil, né? É um queijo ali que tem origens ali no Nordeste brasileiro e foi difundido aí por todo o Brasil, né? Bastante apreciado. Quem não lembra, né, de às vezes visitar alguma praia no Nordeste, que é normal para o brasileiro férias visitar uma praia no Nordeste, né? Normalmente encontra ali um queijinho assado ali. Na maioria dos casos é queijo coalho, né? É isso Queijo aí. muito saboroso. Edivaldo, abraço do seu. Aí tem queijo, Edivaldo. Aí você produz queijo artesanal? Me conta aí. Já fui numa queijaria artesanal aí no Cirque. Seu. Queijo de Muito bom. primeira, viu, cara? E É muito queijaria bom. de excelente qualidade. Sem dúvida. Lucimário. Vamos lá, pessoal. Tiver alguma dúvida com relação a queijo coalho e até outros queijos também, pode aproveitar e mandar aí pra gente, que a gente está inteira disposição. Bora interagir aqui com a gente aqui pra gente agregar mais. Vamos Clica lá, no vamos lá. aviãozinho aí pra gente. Manda essa live para mais pessoas, que eu tenho certeza que cada um aqui conhece pelo menos uns 10 laticínios. Manda Ah, lá sem para aquele dúvida. cara que está passando aperto lá com o queijo coalho, não sabe o que, que faz porque o queijo está derretendo. E o lá e o mercado só reclamando que o queijo não para no espelho de jeito nenhum. Manda essa live para ele que é interessante para ele. Vamos lá, Érico, tem É regulamento isso aí. técnico? Tem sim. Né? O queijo coalho é um queijo que já tem regulamento técnico já faz um bom tempo, né? O regulamento técnico foi ali da portaria 146 e traz algumas características ali, né, que devem ser respeitadas durante o processo de fabricação. Né? Uma característica muito interessante, Luiz, que está lá no regulamento técnico e na prática, né, quando você vai produzir o Érico, queijo, é importante a gente só. seguir ela. Voltou? Eu acho que Tá era me eu aqui ouvindo? mesmo. Tô, tá beleza. Será? Ah, Era, o meu beleza. problema era na internet aqui. Vamos lá. Os problemas nossos é a internet, infelizmente. Você já explicou sobre o regulamento técnico? Passou todo o pessoal e existe o regulamento técnico? Eu não peguei nada. Não passei. A gente começou, né? Eu comecei dizendo para o pessoal que sim, né? O queijo coalho é um queijo que tem um regulamento técnico, né? Ele foi aí instituído ali na portaria 146 de 1997. Está valendo até hoje, o pessoal não foi revogado ainda, não foi atualizado, melhor dizendo, né? Mas está em vigor aí. Então, esse queijo é um queijo que representa algumas características importantes, né, definidas ali no RTQ. E dentre elas, hoje, eu acho que está aí uma importante e que o pessoal às vezes tenta fazer um pouquinho diferente aí e não funciona. Esse queijo ali no regulamento técnico tem uma característica dele que fala que é um queijo de massa semi-cozida a cozida. E isso é importantíssimo para a produção desse queijo. Uma massa semi-cozida é aquela massa que vai ali temperatura em torno de 45 graus. E uma semi-cozida. E a massa cozida, ela pode chegar até 55. Né? Então, assim, são temperaturas importantes para que a gente tenha um queijo de boa qualidade. É isso aí. O Edivaldo falou aqui que ele é técnico de laticínio, trabalha lá com queijaria. Então Bom você deve demais, conhecer Walter. o Lucas do IMA aí, né, o Edivaldo? O Lucas é amigão nosso aqui. Ah, sim. E já fizemos um cast-lac com ele também. Provavelmente você deve conhecer ele. Vovó Laticínio está perguntando aqui pra gente: qual a melhor temperatura para adicionar um coagulante? Bom,
Temperatura para adicionar coagulante, ela tem uma pequena margem ali para a gente adicionar e ela não tem tanta influência desde que você não erre tanto, né? Mas a temperatura varia ali entre 32 a 35 graus, é a temperatura ideal ali para adicionar o coagulante para o processo de fabricação do queijo coalho, né? Essa temperatura para esse tipo de processo, ela não vai causar tanta interferência. Alguns tipos de queijo a gente tem uma interferência muito maior, né? Por exemplo, mussarela, dependendo do tipo de processo que vai ser executado, se você faz com a temperatura muito baixa, a gente tem dificuldade ali naquela etapa de fermentação. Mas no caso aqui do queijo coalho, que é o queijo que a gente está discutindo hoje, ela influencia pouco, né? Porque a gente tem um produto que não depende tanto de fermentação, né? Essa é a maior diferença do queijo coalho. Ele não tem esse processo de fermentação que é comum na maior parte dos queijos que a gente produz. É isso aí. Pergunta do Alessandro aqui. E por quanto tempo tem que manter essa massa a 45 graus? Ah, olha só, Alessandro, não tem tempo, né? Isso é importante a gente colocar. Por que é o que eu estou falando que não tem tempo? O tempo, né, que seria atingir a temperatura de 45, ela é importantíssima, né? No mínimo, viu? No mínimo. Até te recomendo um pouco mais elevado para o queijo ter uma consistência melhor, ficar mais firme, né? Só que a manutenção dessa temperatura ela vai depender do ponto. O ponto é aquele ponto que você vai pegar uma determinada quantidade de massa, apertar e você vai conseguir sentir ali a liga da massa, né? A massa vai dar liga. Então, assim, eu não gosto de indicar para o pessoal depois que atingiu 45, dá 5 minutos, pode parar e já fazer dessorar, fazer pré-pensar. Não é assim que funciona, né? A gente dá ponto na massa. A gente precisa realmente colocar a mão na massa para dar o ponto adequado. Então, não recomendo o tempo. Eu recomendo, sim, né, a prática de pegar a massa, né, apertar entre os dedos e observar a formação ali daquele conjunto de massa. Precisa de dar a liga e estar bem firme já. Bom, acho que estamos com mais probleminha aí na internet, né, não? Voltou, Wilson? Voltou. Ah, não, beleza. Bora lá. Você ouviu aí a resposta aí? Eu escutei por alto, mas é isso aí. Deixa eu... Bom, o pessoal pode colocar aí. Se colocou aqui o Lucas. É isso aí. O Apjailson perguntando aqui, tem que lavar a massa? É um queijo de massa lavada? Bom, o que acontece? É uma situação opcional, né? A gente tem situações que é necessário lavar, né? Quando acontece isso? Quando você vai saber se que é necessário? É simples. É um teste simples que você vai fazer do seu queijo. Colocar seu queijo para assar, né? Quando você coloca seu queijo para assar e você começa a observar no seu queijo muitos pontos escuros, pretos mesmo, né? Isso é um sinal de que você precisa lavar sua massa, né? A delactosagem, né, que é esse processo de lavar a massa, ela colabora com essa característica ali do escurecimento do queijo, né? Quando a gente tem um excesso ali de lactose presente no queijo, a gente, como é um queijo que não tem processo de fermentação, né? Então a gente tem esse problema de às vezes ter excesso de lactose. Consequentemente, quando o queijo vai para ser assado, começa a aparecer vários pontos escuros, bem escuros mesmo, preto mesmo no queijo. Se não é o seu caso, você tem seu queijo ali, coloca para assar e ele não apresenta esses pontos escuros, não é necessário lavar. Grande parte do pessoal lava porque realmente diminui esse excesso de lactose, diminui esse defeito aí de pontos escuros no queijo, né? Mas, assim, não quer dizer que é obrigatório, né? Depende muito da característica do leite que você utiliza, principalmente. E quais são as principais características de um bom queijo coalho?
Cara, olha só, o bom queijo coalho. Primeira característica dele, ao assar, não pode derreter. Essa é a característica indispensável desse queijo, pelo menos para grande parte da utilização dele. Por que eu estou falando isso? Porque o queijo coalho no Nordeste ele tem um uso um pouco diferente das outras regiões do Brasil. O que acontece? No Nordeste, ele inclusive é usado na mesa. Né? Você chega lá para tomar um cafezinho lá, tem queijo coalho lá oferecido lá para tomar o café, assim como o pessoal tem costume de usar, né, alguns outros tipos de queijo aí de regiões diferentes do Brasil. Mas na maioria das regiões brasileiras, né, tirando o Nordeste, ele é utilizado para assar. Né? Então ele tem que ter essa característica de não derreter. Porque se você coloca para assar um queijo que, né, tá com problema ali, ele vai derreter e vai ser reprovado. O mercado com certeza vai reprovar esse queijo. Outra característica interessante desse queijo é ranger nos dentes. Quando você vai mastigar um queijo coalho, ele tem que ranger nos dentes. É essa característica mesmo. Tem que fazer aquele barulhinho ali nos dentes ali, significa que é um queijo de boa qualidade, que inclusive pode ser assado e que não vai ter problema. Né? São características práticas do queijo coalho que a gente deve cumprir. E usa-se fermento no queijo coalho? Olha só, essa realmente é uma situação, isso que como que eu posso dizer? Ela deve ser bem controlada. Não é obrigatório, não está na lista de ingredientes obrigatórios lá no RTQ do queijo. Né? Isso a gente tem que deixar claro. Porém, algumas indústrias gostam de usar, né, um fermento para poder dar um sabor um pouco diferente ao queijo. Né? Aí entra uma dificuldade no processo de fabricação, o pessoal precisa ficar atento. Quando você usa fermento, qual que é o objetivo? Né? O objetivo é que as bactérias daquele fermento, né, elas possam se desenvolverem, produzirem ácido lático, né, produzir alguns aromas específicos para o queijo. Mas, nesse tipo de queijo, quanto mais houver produção de ácido lático, pior vai ser para essa característica funcional que a gente falou, que é o derretimento. Por quê? Quanto mais ácido lático, mais o queijo vai derreter. Essa é a realidade. Então, o uso do fermento não é obrigatório, ele pode ser usado, porém, a dosagem deve ser bem baixa. Né? Não deve usar uma dosagem recomendada para outros tipos de queijo. Normalmente, a gente usa um fermento termofílico, né, misturado ali com mesofílico, para que a gente tenha um sabor específico. E o mais interessante, Luiz, dessa pergunta que você está fazendo, é que eu visitei um cliente e ele queria fazer o uso de fermento para a produção do queijo coalho. Só que quando eu fui observar o fermento que ele estava usando um fermento termofílico, mesofílico puro. E ele fazia, né, o aquecimento da massa até 48 graus. Então, assim, o que acontece nesses casos? O seu fermento praticamente é inutilizado. Né? Porque é um fermento mesofílico puro. Praticamente você está eliminando aquelas bactérias ali antes mesmo delas poderem produzir algum tipo de sabor no queijo. Então, nesse caso, era um ingrediente que estava sendo desperdido. Né? Eu até conversei com ele. Qual que era a opção? Ou ele troca por um termofílico, né, para que tenha um resultado mais satisfatório, ou ele deixa de usar. Né? No caso, ele optou por usar um fermento termofílico. Né? Não termofílico puro, viu? Isso é importante. Né? Não dá para usar também termofílico puro, né? Porque senão vai dar uma característica ali de mussarela no queijo coalho e não vai ficar legal. E lembrando que a dosagem tem que ser baixa. Bem baixa. É isso aí. O Jailson colocou aqui pra gente aqui, ó. O maior problema que encontra no queijo coalho é porque derrete. O Jailson, seria bom você contar um pouco da sua história aí, de como é que você está produzindo, para a gente tentar te ajudar. Isso aí. É porque, na verdade, Jailson, o que acontece? São várias situações que levam a esse defeito. Né? A mais impactante, com certeza, é porque o pH do seu queijo está ficando abaixo de 5,7.
ela é a mais determinante, né? Aí a gente tem que estudar o caso para saber o que está levando esse pH a baixar. Se é um excesso de fermento que às vezes você usa, ou se é, que na maioria dos casos tem esse problema, é contaminação por algum tipo de bactéria patogênica que produz ácido lático, né, degrada a lactose produzindo ácido lático. Que na maioria dos casos às vezes é. A gente tem muito cliente que tem problema com esse defeito do queijo estar derretendo, só que o processo está extremamente correto. Às vezes o queijo está contaminando em algum detalhe e isso está fazendo, né, esse pH do queijo abaixar, consequentemente a gente está tendo o problema do queijo derreter. É isso aí. Se você quiser esclarecer um pouco mais, Jair, para a gente aqui, como você faz aí, o que está acontecendo, qual é uma dificuldade, a gente está à disposição. Isso, O Alisson coloca para a gente aqui que não está conseguindo assistir. O Alisson, não, realmente eu tive um problema inicial, mas não está travando mais. Eu estou com um outro aplicativo aberto aqui embaixo para me acompanhar a live, para ver se tem alguma interferência e está rodando lisinho aqui agora. O Vovó Latim tem uma pergunta aqui e eu vou completar ela. Primeira coisa, queria que você falasse qual é o rendimento ideal de um queijo coalho. E aí o Vovó Latim colocou que como melhorar o rendimento do queijo coalho. O que acontece? A gente tem o queijo coalho com um rendimento médio aí, aceitável, na faixa ali entre 9,5 para estourar na faixa de 10. Né? Esse queijo não pode dar um rendimento diferente disso. Né? Às vezes, dependendo da região, a gente consegue até um rendimento mais baixo, né? Na faixa de 9,3, 9,2. Mas, em média, 9,5 a 10 é um rendimento aceitável para esse tipo de queijo. Né? Porque é um queijo que tem uns grãos menores, então um queijo que tem que ficar com umidade um pouco mais baixa. Então, fica ali nessa faixa um rendimento aceitável para esse tipo de queijo. Né? Como melhorar? Né? A gente precisa de ir naqueles fatores determinantes ali de rendimento, principalmente. Né? Detalhe, fala com ele. Detalhe, tem um detalhe. São os detalhes. Primeiro deles, né? Qualidade do leite. Né? Indiscutivelmente, se o seu leite não apresenta as características importantes para rendimento, nada para frente vai resolver o seu caso. Né? E quando a gente fala assim de qualidade do leite, alguns podem pensar assim, mas isso aí é tão básico que ninguém erra isso. Erra demais. Né? Até hoje a gente escuta ainda o pessoal falando aí bobagem sobre qualidade do leite. Né? Inclusive criticando o Ministério da Agricultura, falando que o Ministério da Agricultura é muito rigoroso e que quer leite igual ao leite da Europa. Né? Eu escuto muito isso. Né? O pessoal criticar, né? Porque o Ministério da Agricultura tem cobrado bastante essa questão de qualidade do leite. Gente, só que isso aí, para quem está aqui, não vai dar tempo da gente abrir esse assunto, que ele é extenso, né? Mas a gente tem lá no YouTube o canal Consulac, onde a gente tem vários vídeos onde a gente explica detalhadamente qual a influência dessa qualidade do leite para o rendimento. Então, nós temos um cast lá, pessoal, nós temos um cast lá no YouTube que fala só sobre a qualidade do leite. As interferências da qualidade do leite no produto final. Então, se você não está podendo assistir um vídeo, ouça o áudio. Né? Aproveita, o cast lá são um conteúdo em áudio, né? É excelente para quem não tem muito tempo para estar assistindo vídeo, está dirigindo, dá para escutar no carro, é uma maravilha, isso aí é show. Então, assim, eu estou convidando vocês, porque não dá para a gente abrir essa situação de qualidade do leite, mas ela é importantíssima, ela interfere demais nesse rendimento. Então, uma das formas é ter ali a qualidade do leite dentro de um padrão aceitável. Né? A legislação tem um padrão mínimo. Né? Se a gente conseguir ali algumas características, ali, melhorar algumas características, o rendimento melhora muito. Né? Outro detalhe com relação a rendimento é etapas do processo de fabricação. Né? Então, ali, etapa de coagulação, de corte, mexedura,
né, aquecimento, todas essas etapas são determinantes para o rendimento, né? E depois das etapas, a gente tem a própria característica do produto, né? Um produto que às vezes é muito bom, não derrete, é saboroso, porém está com umidade muito baixa, já é problema para você. Você perdeu o rendimento com isso, né? Mas o seu produto atende ao mercado, né? O mercado gosta do seu queijo, elogia, o queijo é gostoso e tudo, mas a gente fala muito disso também. Não adianta você ter um queijo que o mercado aceita, consome, né, tem uma certa saída, mas esse queijo não é rentável para você. É o queijo que te dá prejuízo, né? A gente já teve muito caso assim, né, Wilson? O pessoal fala, não, meu queijo é muito bom, eu não gosto de mexer no meu queijo. Aí a gente vai fazer lá um custo, né, bem apurado do queijo, o queijo dá prejuízo. E às vezes dá prejuízo porque você não regula os parâmetros físico-químicos adequadamente, umidade, gordura, né, gordura no extrato seco, né, que são detalhes importantes e que fazem toda a diferença para o rendimento. Então, esses 3 pontos, a qualidade do leite, as etapas do processo de fabricação e as características físico-químicas do produto são determinantes para o seu rendimento aí no caso do queijo coalho. Eu lembrei de uma situação aqui, que eu queria voltar na pergunta do Jairus aqui, que ele falou que o maior problema dele é do queijo coalho que derrete. Sim. Eu visitei uma fábrica de queijo coalho no Rio de Janeiro, de um cliente nosso, e lá ele fabrica, hoje está fabricando em torno de 20 mil litros de leite por dia para queijo coalho. E o processo é todo separado. O queijo coalho não tem contato nenhum com nenhum outro tipo de queijo. Então, só para vocês terem uma ideia, o tanque, ele faz o queijo, ele tem queijomate, tem 2 queijomates, ele deixa uma queijomate para queijo coalho, tá? O tanque drenoprensa é separado, a câmara de salga que é usada para queijo coalho é separado, não é só como se diz, o tanque de salga que é separado, não, a câmara é separada, a câmara de secagem é separada. Então, assim, o processo é totalmente separado. Aí, a gente conversando e tal, eu falou, eu já tive problema com o queijo coalho aqui demais. Meu queijo coalho sempre dava problema, levava lá para a beirada da praia, porque ele vende na beirada da praia do Rio de Janeiro, entrega para o pessoal e o pessoal direto reclamando. Tentei de tudo aqui até eu desenvolver esse processo, onde eu separei tudo. A partir daí, acabou o problema. Então, quando se faz queijo coalho, quem faz o queijo coalho não mexe com outro processo a não ser do queijo coalho, pela interferência dos fermentos dos outros queijos, né? Sim, sim. Esse é uma situação que às vezes o pessoal demora para identificar. É a mesma situação que acontece, por exemplo, com o queijo Minas Frescal. Né? O pessoal costuma reclamar, meu queijo Minas Frescal dá muito problema, meu queijo Minas Frescal derrete, fica muito ácido. E são as mesmas características que definem essa situação com o queijo coalho. Por quê? São queijos que têm pouca proteção. Né? Primeiro, eles não usam fermento. Depois, né, no caso do Minas Frescal, tem um teor de umidade muito elevado. Né? O queijo coalho não tem nenhuma proteção contra qualquer outro grupo de bactérias. Então, se você está produzindo mussarela de um lado, queijo coalho do outro, se o cara que está produzindo mussarela pegar um garfo, colocar dentro do tanque que está produzindo queijo coalho, falar assim, não, é tudo queijo, não contamina não. Já teve problema para você. Né? Então, realmente, essa é uma situação prática muito importante de ter o cuidado de separar esses processos, né, dos demais queijos para evitar aí contaminação, mesmo que seja com bactérias conhecidas. Né? Porque às vezes a gente fala contaminação, pensa assim, não, é só com coliforme, estafilococcus, listéria. Não. Se aquela bactéria do fermento de um determinado queijo foi parar no queijo coalho e você não foi intencional, é uma contaminação, né? Mesmo que sejam bactérias conhecidas. É isso aí. Mais uma pergunta que a gente tem aqui, qual o teor de sal indicado para queijo coalho? Sim. Além do teor, tem que falar um detalhe. O sal é importantíssimo
para que a gente tenha um queijo coalho de boa qualidade. Por quê? Ele é um inibidor. Então, ele já tem ali a sua importância para influenciar menos, né, em qualquer tipo de contaminação. Então, assim, o ideal é que esse teor de sal fique ali entre 1,2 até 1,4. Isso aí varia, porque cada região o pessoal gosta do queijo de uma forma. Se a gente observar, o queijo no Nordeste ele tem um teor de sal um pouco mais elevado, né? Mas é a característica da região, o pessoal gosta, né? Aprecia o queijo dessa forma. A gente observa que as fábricas mais aqui para a região Sudeste, o pessoal já não tem um sabor, não gosta do queijo com um sabor tão salgado. Então a gente diminui um pouco. Então, esse teor tem que ficar ali entre 1,2 a 1,4. Aí a gente consegue ter um queijo aí que agrada bem, né? E com quantidade suficiente de sal para evitar ali alguns tipos de problema, né? Inibindo alguns tipos de contaminação. É isso aí. Isso aí. Vida de prateleira. Fala um pouco pra gente da vida de prateleira desse queijo. Vida de prateleira. O que acontece? O queijo coalho é um queijo que, assim como os outros, né, a vida de prateleira ela é determinada pela empresa, né? Essa é uma pergunta que a gente recebe sempre. Mas eu posso colocar 60 dias de validade no queijo? Pode. Posso colocar 90? Pode. Posso colocar 180? Pode. O que acontece é o seguinte, é sua responsabilidade garantir que o queijo, lá com 180 dias, vai ter características para consumo. Então, assim, eu posso querer colocar no queijo lá 180, mas com 120 o queijo pode estar fora de condições de consumo, né? Condição inapropriada de consumo. Então, esse vai ser um problema grave, porque se alguém ficar com esse queijo lá por esse período, quando for fazer uso, pode reclamar e com certeza vai ter razão, né? Então, isso é muito importante a gente tomar cuidado com essa validade dos queijos. Em média, esse queijo varia ali sua validade ali entre 60 até 120 dias no máximo, porque realmente é um queijo mais fresco. Então, não adianta colocar muito prazo de validade nele, não, né? A maioria das pessoas fica ali na faixa ali dos 60 a 90 dias e consegue ter o queijo em condições de consumo até o final dessa validade. Então, não exagera, porque realmente é problema. É isso aí. Com relação à padronização do leite para esse produto, Sim. É ideal que o leite seja padronizado? Sim. É o outro detalhe importante. Sim, padronização. O que a gente mais vê? O pessoal fala assim, mas eu quando faço com o leite integral, o meu rendimento é melhor, então eu vou fazer com leite integral. Eu escuto essa situação direto. Mas o que acontece? O seu queijo tem mais chance de derreter, né? Excesso de gordura no extrato seco provoca o derretimento precoce do queijo, né? Então, assim, às vezes você tem um queijo ali maravilhoso de sabor, mas coloca para aquecer e já começa a derreter, né? Defeito grave do queijo coalho que não deve acontecer. Então, excesso de gordura não vai ajudar. Nesse caso, o ideal é padronizar. Normalmente a gente padroniza esse tipo de queijo aí com gordura de 3 a 3,2 no máximo, né? Para que a gente tenha gordura no extrato seco em quantidade mais baixa, né? De forma que esse queijo vai manter sua característica de sabor e não vai derreter quando for lá aquecido, que é uma situação, né, importantíssima, característica importantíssima do queijo. É isso aí. O vovó Laticínio está falando que o queijo está criando um soro na embalagem. Bom, são características assim, de soro na embalagem, como é uma massa mais cozida, talvez depois você pode até complementar qual que é a temperatura que você está fazendo o cozimento dessa massa, para que a gente tenha uma noção melhor. Mas normalmente quando está expulsando soro assim na embalagem final, é porque teve essa falha ali no cozimento, né? Às vezes a massa não ficou bem cozida, às vezes o ponto ali não estava ideal, aí no final do processo ele vai começar a apresentar esse soro, né? Então, normalmente isso é defeito lá no tanque de fabricação e não ali
nas etapas de prensagem, porque o pessoal pensa que é porque faltou prensagem, né? Tem muita gente que fala assim, o queijo está dessorando é porque faltou prensa, né? Pode ser, mas na maioria dos casos isso não acontece, gente. A prensa tem ali, né? Principalmente quando é pneumática. Raramente a gente tem problema disso. Só se tem defeito na prensa, né? Aí o sistema pneumático não está sendo capaz de produzir, né, a pressão suficiente. Mas é raro, né? Então, normalmente, o que eu observo é que, às vezes, ali, no momento do cozimento da massa, não foi suficiente e a massa, no final, vai apresentar esse tipo de defeito. É bom observar essas duas situações. Se seu sistema de prensagem está adequado, se estiver adequado, provavelmente é ali no cozimento, no ponto final do queijo. Eu queria aproveitar, ontem a gente falou muito disso, mas eu queria que você desse uma breve, palavrinha breve aí sobre a instrução normativa número 1, que a gente falou ontem, só para reforçar com o pessoal, que é um assunto muito sério. Então, uma breve explicação, só para quem não acompanhou a live de ontem, para ficar sabendo aqui o que se tratava. Sim. Pessoal, essa instrução, na verdade, é uma portaria número 1, né? Ela é de 27 de dezembro de 2021, mas entrou em vigor agora, dia 5 de janeiro. Né? E ela é, na verdade, uma consulta pública que está sendo feita, que chama as empresas que são detetoras de produtos que têm identidade geográfica protegidos lá na Europa. Né? Ele está falando aqui de alguns queijos, por exemplo, como queijo parmesão, queijo gruyère, né? Queijo fontina, queijo gorgonzola, queijo grana. Né? Então, se você produz algum desse tipo de queijo, você tem 60 dias para fazer uma comunicação escrita lá para o Ministério da Agricultura, dizendo que você faz uso desse produto desde antes de 25 de outubro de 2017, no caso do queijo parmesão e do queijo gorgonzola, se eu não me engano, e 25 de outubro de 2012 para o fontina, para o gruyère e para o grana. Né? Só que você precisa confirmar isso, né? Precisa de comprovar, né? Precisa de mandar a documentação comprobatória de que você já fazia uso, já tinha registro e já fazia uso desses nomes de identidade geográfica protegida da Europa. Tudo isso, pessoal, é por conta de um acordo, né, entre o Mercosul e a União Europeia, onde a União Europeia pediu a proteção desses produtos de origem, né, europeia. E isso é um toma lá da cá, porque, na verdade, o Brasil também pediu proteção para alguns produtos nacionais nossos, né, produzidos aqui. Por exemplo, cachaça de Salinas, por exemplo, tem pelo Brasil uma proteção que ninguém lá na Europa pode chamar uma aguardente lá como cachaça de Salinas. Né? Então, assim, cada país viu ali o que quer proteger e fez essa solicitação. Por isso, a gente tem essa importante portaria que está definindo prazo. São só 60 dias. Precisa de encaminhar, né, um e-mail lá para um e-mail específico do Ministério da Agricultura para que você possa continuar tendo autorização para uso desses nomes. Se não fizer isso, vai perder autorização para usar esses nomes, porque eles não vão mais poder ser registrados aqui no Brasil. É isso aí. Né? Então, pessoal, fiquem atentos com relação a isso, porque senão quem produz queijo parmesão aí, que é o principal produto, né? Sim. E não fizer, vamos colocar esse recadastramento aí, não mandar essa comprovação, pode perder o direito de produzir esse produto, né? Isso aí. Então, eu voltei com esse assunto aqui porque ele é de extrema importância e nós temos muita mania de deixar tudo para a última hora. Você tem prazo curto, né? Justamente. Tem um prazo então, muito assim, curto, então... Como o assunto é muito sério, eu não pude deixar de falar aqui novamente. Beleza? Isso aí. Quais são os principais riscos de contaminação de um queijo coalho? Bom, assim, pelo que a gente já tem de experiência em visitar algumas fábricas que produzem esse tipo de queijo, um dos riscos mais graves que a gente tem é, no momento, de pasteurizar esse leite e não ter a garantia de que foi feito o processo de pasteurização adequado.
gente, é um queijo que a gente tem pouca proteção ali durante a etapa de fabricação e posteriormente. Então, assim, se a gente não garante uma pasteurização eficiente, com certeza o queijo não vai dar certo. Ué, só um minutinho. A pasteurização lenta, ela é eficiente na fabricação do queijo coalho? Sim, é eficiente. Né? Pasteurização, desde que ela seja conduzida da maneira correta, seja ela lenta, seja ela rápida, ela é eficiente. Agora, gente, vamos falar a verdade. O problema do pessoal, às vezes, fazer pasteurização lenta é achar que depois, para resfriar, não tem problema de ficar lá 5 horas para resfriar o leite. Que eu já vi essa situação. Não, eu aqueço o leite lá até 65, deixo meia hora, depois eu espero esfriar e depois eu vou fazer o queijo. Infelizmente, você vai esperar muito tempo, dependendo do volume, o tipo de equipamento que está usando. Às vezes vai demorar muito tempo. O que pode acontecer é que durante esse processo de resfriamento, o leite recontamina. Né? Aí a gente tem várias situações que pode fazer recontaminar. Então, assim, a pasteurização, no caso do queijo coalho, é de extrema importância, né? Para garantia de que o queijo não vai apresentar defeitos depois. E logo depois, as etapas do processo de fabricação, aí a gente tem que garantir, né, a higiene dos equipamentos, dos utensílios que a gente vai utilizar. Né? Forma é um caso sério. Forma de estourador é sempre um caso crítico para a produção de qualquer tipo de queijo, né? E desses mais ainda, porque eles não têm nem fermento para proteger, né? Então o queijo coalho tem esse problema. Então a higienização de formas, de estouradores é minuciosa para garantir que não vão ser fonte de contaminação para esse queijo. É isso aí, pessoal. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Todas as lives ficam salvas no YouTube. Entra lá no canal. Indique a gente aí, compartilhe o nosso conteúdo aí para outros laticínios, como eu falei no início da live aqui, eu tenho certeza que todo mundo conhece, no mínimo aí uns 10 laticínios, e que precisa desse conteúdo que a gente está trazendo aqui, porque talvez está com dificuldade em algum queijo, está com algum problema, então a gente está aqui toda terça e quinta-feira às 19 horas, justamente para ajudar vocês a produzir um queijo de melhor qualidade e mais lucrativo. É essa a nossa intenção. Beleza? Hoje nós vamos pessoal. Ficar por aqui. Éder, você tem algum recado com relação... Algum recado para dar aí para o pessoal? É só falar para o pessoal aí que esse conteúdo que a gente tem disponível aí no YouTube, principalmente no YouTube, é um conteúdo, gente, é muito rico. A gente tem vídeo aí de vários assuntos relacionados a laticínio, a processo de fabricação. Então, assim, não deixa de assistir aos nossos vídeos lá. Compartilhe com quem você entende que tem algum problema com queijo e o pessoal vai lá, vai buscar. Tem muito vídeo interessante lá. Então, assim, convido vocês a realmente participar lá do nosso canal no YouTube. E acompanhe aqui no Instagram, né, que aqui também a gente divulga bastante aqui. As nossas lives são sempre aqui pelo Instagram, mas o nosso conteúdo fica lá disponível no YouTube. É isso aí. Pessoal, toda terça e quinta-feira nós temos live no Instagram do Consulado Produtos, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? E na quarta-feira a gente tem uma live com a Camila, eu faço uma live com a Camila, que é arquiteta da Consulado, e a gente fala sobre os projetos arquitetônicos para laticínios, registro de estabelecimento no CIF, nos órgãos de inspeção estadual. Então, assim, na quarta-feira a gente trata desse assunto, beleza? Então, como o Éder falou aí, o que a gente pede é que compartilhe o nosso conteúdo, é uma forma de vocês ajudarem a gente a se engajar, a crescer mais e conseguir ajudar mais gente, que é isso que a gente quer, beleza? Eu já Deus pediu aqui o link, eu já vou te mandar. Me manda um direct, por favor, que eu te encaminho esse link. Eu não consigo puxar o link aqui agora. Manda um direct pra gente aí, pode ser no qualquer um dos dois Instagram, pode ser no Produto ou no da Consulac direto, que eu te mando esse link no YouTube, beleza? Mas se procurar Consulac lá no YouTube, lá vai achar a gente, lá tá separado por playlist. Então você vai conseguir achar também. Mas pode me mandar o direct que eu encaminho o link.
Olha, Isso muito aí, obrigado pessoal. e até terça-feira que vem. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.